teoria sobre o currículo escolar? Sim, quer dizer, também é um objeto sobre o qual nós pensamos a respeito. Uma teoria, a gente pode pensar o que é uma teoria dessa forma. E é a reflexão sobre algum objeto, a reflexão sobre um recorte da realidade. Mas não uma reflexão qualquer, uma reflexão fundamentada, uma reflexão sistemática, que segue um método. É isso que constitui uma teoria, falando de maneira bem simples. E então, sobre o currículo escolar também. Também temos teorias. Não custa lembrar que quando a gente fala assim de alguma coisa, ela está apenas, entre aspas, no nível teórico, esse apenas é uma tremenda de uma injustiça. Por quê? Porque uma teoria, ela é um conhecimento construído que está sujeito a regras, que está sujeito, um conhecimento que está sujeito a ser reexaminado, reavaliado, repensado. Aquela expressão popular assim, isso aí é só teoria, na prática é outra coisa, né? É bastante injusta, para dizer o mínimo, porque a teoria, ela dá base para a nossa prática, certo? Se vamos trabalhar com a educação, não importa em qual frente da educação, é preciso que haja uma teoria que dê base para o nosso trabalho. É preciso que a gente conheça bem essa teoria, que a gente se aprofunde nela. Muitas vezes, o que eu vejo aí na minha vida profissional, eu já vi muito na minha vida profissional, quem fala assim, mas eu aprendi a teoria, chega na hora da prática, não funciona. Às vezes é porque faltou se aprofundar na teoria. Antes da gente correr e dizer que a teoria não deu conta da realidade, a gente precisa parar e pensar assim: mas eu conheço bem mesmo essa teoria? Conheço de verdade a teoria? Ou eu peguei assim uma tintura de conhecimento, né, uma casquinha de conhecimento, tentei aplicar, daí as coisas se embananaram. As coisas vão se embananar se a gente não se aprofunda no conhecimento teórico relativo àquilo que a gente se propõe fazer. A área que a gente pretende atuar, a linha teórica com a qual a gente pretende trabalhar, a gente tem que conhecer bem. E então a gente tem também teorias sobre o currículo. Quer dizer, então, um pensamento sistemático, científico a respeito desse objeto que é o currículo escolar. E que era mesmo o currículo escolar? O caminho que se deve percorrer para a formação na escola. Basicamente isso. Mas as diferentes teorias vão dar a sua cara para essa concepção de currículo. Vão dizer assim: olha, quando a gente está pensando em currículo, a gente está pensando nisso, nisso e nisso. Cada teoria vai dar a sua ênfase, vai dar seus aspectos, vai privilegiar aspectos diferentes da problemática em torno do currículo escolar. A gente não pode esquecer que currículo escolar não é um objeto da natureza, certo? Então não é uma estrela que o astrônomo observa. Não é um animal silvestre que o cara vai lá, o biólogo, sei lá, observa. Não é um fenômeno da física, ele é um fenômeno humano. Como fenômeno humano, ou seja, obviamente construído por nós mesmos, quando estamos pensando, teorizando o currículo, a gente também está contribuindo para formar esse fenômeno currículo. Ele é um fenômeno em permanente transformação, justamente porque é um fenômeno humano, e a observação desse fenômeno não pode seguir as mesmas regras aí de se estudar fenômenos físicos, de se estudar coisas da natureza. A gente está falando de um fenômeno, o currículo escolar,
que abrange uma série de processos, vamos dizer assim, que processos, né? De dinâmicas, de mecanismos, vamos dizer assim. Não é simplesmente o que está lá num determinado papel, numa regulamentação. Pega lá a BNCC, está aqui a Base Nacional Curricular Comum. Esse fenômeno currículo, ele precisa ser conhecido também junto do seu processo de construção. Como que ele surgiu e como que surge, como que se mantém, que debates existem em torno do currículo e por que existem esses debates. Há interesses envolvidos na construção do currículo? Há interesses envolvidos naquilo que se coloca ali como o percurso a ser seguido no ensino? Ou ele é inerte, né? Então ele é algo assim que é neutro. Bom, a ideia de um currículo neutro é a ideia presente em teorias tradicionais do currículo. O termo currículo a gente encontra sendo utilizado já no século XVIII, com esse sentido que tem do percurso de formação em uma cadeira, né, em uma cátedra, em um curso, mas é ali no comecinho do século XX que vai se firmar o uso desse termo, tá? Publicação em 1918 nos Estados Unidos de um livro a respeito do currículo. Então, colocar uma data tão claramente determinada, eu sei que é meio temerário, mas é quase uma convenção, assim, porque é a primeira publicação de grande vulto que atinge uma proporção, um alcance enorme, 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 enorme. E aí é importante entender porque do que, do que está nessa teoria sobre currículo escolar, ainda temos muitos de seus elementos presentes no nosso currículo. Tá? Mesmo com tudo que veio depois, tudo que se discutiu, desconstruiu, construiu de novo, mas ainda está aí, tá bom? Ainda está aí. Hoje, pensando, vamos pensar a escola pública, tá? Uma análise assim mais direta, assim, sem muito aprofundar-se. A escola pública forma crianças e adolescentes para quê? A gente tem no começo do século XX, particularmente nos Estados Unidos, uma preocupação em se massificar a educação, tá? Que a educação ela seja para toda a massa populacional, tá bom? E para atingir essa finalidade, a gente tem inclusive uma reforma educacional que acontece nos Estados Unidos, tá? Nesse momento do começo do século XX. Quais as preocupações aí por trás dessa reforma educacional dos Estados Unidos? Ao se massificar, quer dizer, chegar a grandes parcelas da população, um sistema de construção de conhecimento, de estabelecer a aprendizagem de forma sistemática, você tem a possibilidade de fazer com que essa massa populacional ela tenha, ela adquira habilidades e conhecimentos de forma mais homogênea, quer dizer, de maneira que todo mundo fique muito parecido, de maneira que todo mundo tenha ali os seus mesmos conhecimentos básicos, as suas mesmas habilidades, não é? De maneira que tenha acesso a certos recursos, a certas habilidades
que vão se tornar comuns a essa massa populacional. Então, esses recursos, essas habilidades que se procurava construir com a escolarização, eles atendiam a alguns interesses. Tá? Quais interesses? Como a Angela disse, formar pessoas para o trabalho operário, para o trabalho de. Existe a expressão trabalho de baixa qualificação, no sentido, muitas vezes, assim, é mais de ser mal valorizado do que realmente não contar com qualificação. No começo do século XX, século passado, você tem uma grande reforma educacional nos Estados Unidos da América, visando ampliar o alcance da educação. E já que a educação vai ser ampliada para alcançar o maior número possível de pessoas, virtualmente toda a população, então que essa educação seja útil para produzir um certo perfil de população, tanto preparada para o trabalho, como também preparada para outras coisas, né? Preparada para obedecer leis. Esse preparado para o trabalho envolve várias coisas, inclusive essa questão da obediência, mas também preparada para defender certos valores, para aceitar e defender certos valores. Bom, vou entrar nessa discussão daqui a pouco, melhor. Esse currículo tradicional dos Estados Unidos, ele traz uma ideia bastante intensa daquele momento, daquele período histórico, que vem da fábrica, certo? Do modelo fabril de produção, mas não simplesmente projetando que pessoa queremos formar, uma pessoa para a fábrica, mas se utilizando do modelo fabril de produção para pensar o currículo, para que o currículo escolar funcionasse como uma fábrica. Então, até mesmo os termos utilizados nessas primeiras concepções de currículo nos Estados Unidos, elas vêm do chamado Taylorismo. O que é o Taylorismo? É uma proposta de tornar o trabalho nas fábricas mais produtivo, mais eficiente, com o mínimo de gasto possível, com o mínimo de desperdício de tempo. Você tem anterior ao Taylorismo o chamado Fordismo, da Ford, marca de carro Ford mesmo. A marca de carros Ford inventou a linha de montagem. Você vê na televisão, você vê em vídeos, né? Vem o chassi do carro, aí o robô bota uma peça, bota outra. Na época do Ford não tinha robôs, mas essa ideia da linha de montagem tornou a produção industrial muito mais rápida. Então, onde cada parada da linha, por isso que é linha de montagem, cada parada da linha acrescentava-se uma peça do carro. O Taylorismo, ele visava trazer ciência para isso. Então, o Taylorismo ele calculava como fazer cada gesto do trabalhador na linha de montagem ser mais eficiente. Só que para isso dar certo, aí o trabalhador ele tem que fazer o gesto do jeito que o pesquisador disse que tem que ser feito, para ser mais rápido e mais eficiente. Então ele tem que ser treinado para isso, para fazer isso com destreza, com rapidez, sem pensar, de maneira automática, de maneira mecânica. As consequências humanas disso, elas são amplamente exploradas nas teorias e também nas artes, né? Na ciência e nas artes. O exemplo mais conhecido é do filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Quem quiser
procurar na internet para achar não deve ser difícil, em que o Charlie Chaplin ele é um trabalhador de fábrica e ele enlouquece. Ele enlouquece por esse ritmo intenso, muito acelerado do trabalho da fábrica e também porque é um trabalho repetitivo. Né, ele é um apertador de parafusos e aí ele endoida com isso. E aí na tentativa de se aproveitar da melhor forma possível o tempo do trabalhador, do operário, o, o filme do Chaplin mostra a tentativa de se construir uma máquina para alimentar o operário, né, para que comesse de forma muito rápida e já voltasse a trabalhar. E aí uma cena super engraçada. A cena mais conhecida, eu imagino, é do Chaplin na engrenagem sendo esmagado, né? Mas essa da máquina de comer, da máquina de alimentar, eu acho impagável também. Assim como a cena que ele endoida, né? Que ele entra em crise ali, ele começa a apertar parafuso em tudo quanto é lugar, aperta o nariz do colega de trabalho. Vale a pena assistir, é engraçado, né? Comédia clássica e tem essa reflexão super importante. O trabalhador moderno, por isso tempos modernos, o trabalhador da fábrica, ele é responsável por algo muito específico, como o Chaplin era um apertador de parafusos. Ele desconhece o processo todo, não tem domínio sobre o próprio processo de trabalho. Ele desconhece todo o processo de produção, porque ele é responsável por uma coisa minúscula, e ele desconhece e ele não tem controle sobre o próprio trabalho, sobre o próprio procedimento, porque isso é determinado. Como eu disse, o Taylorismo, então, determinava a maneira mais eficiente do trabalhador fazer suas ações, de maneira mais rápida e mais econômica. E ele tinha que fazer daquele jeito, estritamente falando. Ou seja, ele não tem. O trabalhador perde completamente o domínio sobre o que ele faz. Ele não pode pensar, não, eu vou fazer de tal forma. Não, ele tinha que fazer da forma determinada, porque era a forma mais econômica, mais rápida. E é uma problemática, então, já levantada há tanto tempo, né? Eu acho que esse filme Tempos Modernos já tem um século já. Eu acho que é da década de 20, não tenho certeza. Ele é mudo, né? Eu acho que é da década de 20, sim. E aí, então, essas propostas de currículo escolar do início do século XX, ali a partir de 1918, no ensino dos Estados Unidos da América, se inspiraram no Taylorismo, se inspiraram nessa ideia, então, de um currículo que seja eficiente como uma fábrica, para que as pessoas saiam com a formação esperada da forma mais econômica e eficiente possível. E também o seu duplo, né, o duplo sentido aí dessa inspiração no Taylorismo, de que fazer com que as pessoas sejam formadas para esse trabalho fabril. Então, por exemplo, a gente tem o sinal da escola, que é o mesmo sinal da fábrica. Eu não sei se existe ainda, mas boa parte da minha vida eu morei em cidades que tem uma fábrica dominante e aí essa fábrica apita e a gente sabia as horas pelo apito dessa fábrica. Faz muito tempo que eu não ouço mais, acho que acabou esse costume, mas por muito tempo foi bem presente no nosso cotidiano isso. E aí toda aquela rotina com horários, rotina repetitiva, tudo isso é voltado para a formação, então, desse trabalhador. Tem uma questão aí das teorias tradicionais do currículo, que é a seguinte: esses teóricos, eles tinham uma visão de que estavam apenas descrevendo o que era o melhor para a educação. Então, é aquela ideia de ciência
muito próxima das ciências naturais que eu falei no começo. Então eu descrevo um fenômeno humano como se fosse um fenômeno físico. E nessa defesa das teorias tradicionais do currículo, estava implicada a concepção de que querer formar pessoas para esse trabalho fabril está tudo bem. Está tudo bem. É o certo, é o obviamente certo. Tinha outros propósitos também, acho que não custa lembrar que essa educação de alcance nacional, ela também tem o propósito de formar uma identidade nacional, de tornar o uso do idioma mais homogêneo, certo? Então, de maneira que a gente crie essa identidade nacional na língua, em alguns hábitos, em alguns costumes, em alguns valores. Então, a ideia de educação nacional passa por isso também. Não custa lembrar. Isso é coisa de história da educação, mas obviamente vai estar ali no currículo também. A ideia de formar o brasileiro, né, pensando no currículo do Brasil. Esse currículo dos Estados Unidos, ele obviamente influenciou ao Brasil também, que a gente é colonizado em muita coisa, inclusive nisso. Né? Está muito em voga. Está muito em voga? Né? Eu ia falar que é muito atual essa questão da se dedicar 200% ao trabalho, mas é tão antigo também, tão antiga essa ideia de que o bonito é essa dedicação irrestrita ao trabalho. Coloca o trabalho como um valor acima de tudo e acima de todo. Cantar o hino nacional. Sim, cantar o hino nacional. Parte aí desse princípio de construção de uma identidade, de uma identidade nacional. Mas qual que é o problema disso? Qual que é o problema disso? É uma ideia no mínimo ingênua. É uma ideia no mínimo ingênua, querer que uma população inteira comungue dos mesmos valores, dos mesmos ideais. É claro que isso atende a interesses de poder da classe dominante, mas isso que eu estou falando já vem nas teorias críticas do currículo. Aqui nas teorias tradicionais do currículo não há essa crítica, entendeu? Não, funciona assim, a gente tem que formar a pessoa para o chamado mercado de trabalho e é isso aí. Essas concepções a gente vê presentes hoje nesse debate dos últimos anos, por exemplo, em torno do novo ensino médio. Muito falando disso, de formar para mercado de trabalho, competências para o mundo do trabalho atual. Então vamos aprender a programar videogame. Então vamos, sabe, aí desenvolver as habilidades necessárias para o mundo do trabalho no século XXI. E quem disse quais habilidades são essas? E aí uma das discussões é que justamente estava se deixando de lado aquela formação que permite o pensamento crítico, que permite o pensar. O pensamento crítico às vezes me soa redundante, sabe essa expressão? Que o pensamento ele tem que ser crítico. O pensamento ele tem que levar às últimas consequências a exploração de um objeto, de um assunto, né? Bom, e aí então esteve muito presente nas discussões sobre do tal do novo ensino médio e prevaleceu até aqui, até onde eu tenho conseguido acompanhar. Então, essa é a ideia mesmo da formação para o mercado de trabalho do século XXI, que é isso que é importante. É, e aí até surgindo aí aquele tipo de argumentação dizendo que as matérias de humanidades só servem para formar pessoas que não querem trabalhar, só servem para formar pessoas comunistas, sei lá. O currículo moderno, ele já é, ele já é um abandono da formação clássica que veio lá da Idade Média e da Renascença,
que é uma formação conhecida como humanista. Eu não vou lembrar todas as matérias que tinha, mas tinha coisas como retórica, geometria, e aprendia-se latim, aprendia-se grego, aprendia-se ali um conjunto de conhecimentos vindo da cultura clássica. O que é cultura clássica? Cultura clássica é a cultura greco-romana, tá? Da antiga Grécia, da antiga Roma. Esse era o currículo da formação até a Renascença, até o Renascimento, século XVII, no máximo XVIII. Século XVIII a gente tem o Iluminismo, aí a proposta muda um pouco, mas é aqui na virada do século XX, que a gente está falando no começo do século XX, que se estabelece esse currículo que a gente tem até hoje. Ainda que talvez você tenha ouvido da sua mãe, da sua avó, se tiveram a oportunidade e as condições de estudar, que havia aquela formação dividida entre clássico, científico e. Nossa, fugiu. Que aí se estudava o latim ou se estudava francês, né? Isso até a década, talvez ali 50, 60. Aí as reformas educacionais já na ditadura militar vão tirar tudo isso, vão mudar a estrutura. É necessária a escolarização, sim, tá? A gente fazendo essa crítica toda, parece que a gente, então não vamos estudar, não. Joga fora a escola, também não é assim, né? O que se tem que tomar cuidado, então, é dar a impressão de que a formação oferecida pela escola é neutra, que essa ideia está presente nas teorias tradicionais do currículo. O currículo é neutro. Ó, o que o ser humano precisa aprender é isso aqui e ponto final. A gente só vai discutir a técnica para ele aprender. É isso que a teoria tradicional do currículo põe. Ela não problematiza o próprio currículo, ela não problematiza o papel da escola, ela não problematiza que pessoas a gente quer formar. Assim, não, o que pessoas a gente quer formar, isso está óbvio. Queremos pessoas que trabalhem, queremos bons cidadãos, e é isso aí, entendeu? Queremos pessoas produtivas economicamente. Então o que a gente tem que discutir é só o melhor caminho para isso. E não ficar discutindo o, o que pensamos a respeito da educação. Isso quem vai fazer é o que vem depois, as teorias críticas. E o debate tecnicista que se coloca é justamente, mas para que aprender humanidades? Mas isso não tem utilidade. Por que eu tenho que aprender história? Para que saber do meu passado? Para que saber dos processos que levaram a minha vida a estar onde está hoje? Eu não preciso refletir sobre isso. As teorias críticas, chamadas teorias críticas do currículo, elas vão surgir principalmente ao final dos anos 60, começo dos anos 1970. Em meio àquele caldo cultural do final dos anos 60, maio de 1968, né, todo aquele momento de mudanças culturais, de contracultura, de questionamento do chamado status quo, ou se preferir, do establishment, oh, meu Deus do céu, do sistema. Sistema. A partir desses questionamentos, particularmente de cunho marxista, é que vão surgir então as chamadas teorias críticas do currículo. Eu gosto de lembrar o seguinte, que o termo crítica, ele não é simplesmente encontrar o que há de ruim em alguma coisa. Isso é o uso do senso comum. Eu faço uma crítica a alguém, eu estou encontrando as fragilidades dessa pessoa. E tem gente que só gosta de fazer isso na vida, não é? Só gosta de olhar para as pessoas e tentar achar alguma coisa de ruim nelas. Né? Que não tem a capacidade nunca, zero, de olhar para alguém e falar assim, pô, essa pessoa é bacana nisso aqui. Infelizmente, existem pessoas assim. Crítica, na filosofia, o termo crítica
lembrando que filosofia é a mãe de todas as ciências, fazer a crítica é levar às últimas consequências o pensamento sobre alguma coisa. É forçar aquilo que a gente está examinando a falar. E a falar até o limite, até o fim. Então, é explorar um tema até o seu limite, até o seu fim. É isso que é crítica. Acabou ficando que crítica é apontar falhas, porque quando exploramos uma ideia, uma teoria, um sistema, uma instituição dessa forma, até o seu fim, até os seus limites, sem deixar nada de fora, ou tentando não deixar nada de fora, a gente vai encontrar suas falhas. Por isso ficamos aí no senso comum com o termo crítica, apontar falhas. Mas não é só isso, é levar às últimas consequências um pensamento. E isso então, não necessariamente é só apontar as falhas. É também apontar as virtudes, apontar aquilo que tem de produtivo num sistema de pensamento. E muitas vezes, na verdade sempre, as grandes críticas que você procura na história do pensamento, elas acabam então por repensar e reelaborar determinada teoria, determinado sistema de pensamento. Quando vocês virem lá esses títulos da filosofia, crítica à razão pura, por exemplo, crítica da razão dialética, não é que simplesmente está se apontando defeitos, mas está então esticando, forçando para ver até onde chega aquele sistema de pensamento. A crítica da razão pura é do Kant. Então, as teorias críticas do currículo, esse nome vem justamente do quê? Vamos pensar sistematicamente o currículo e não somente enquanto um conjunto de técnicas de ensino, tá? Como se o seu objetivo final ele fosse óbvio, ele fosse dado, ele fosse natural. Não. Vamos pensar o currículo, inclusive pensando qual sua finalidade. Onde se quer chegar com esse currículo proposto? E aí, então, a gente vai ter a contribuição de teóricos importantíssimos, importantíssimos, que e muitas vezes não vieram pensando o currículo, mas a reflexão que eles fazem sobre os propósitos da educação acaba alimentando essa discussão sobre o que é o currículo, a que se presta o currículo. Um autor que me é particularmente precioso, até porque dialoguei com ele em alguns momentos na minha produção, na minha tese de doutorado, e é o Louis Althusser, ou Althusser, tanto faz, tá bom? Cuja obra mais importante, mais conhecida é Aparelhos Ideológicos de Estado. Ele defende nessa obra que, para que a sociedade capitalista continue em pé, continue funcionando, não desabe, ela precisa fazer com que as pessoas acreditem em seus princípios. Ela precisa continuamente renovar a nossa crença nesse modelo de sociedade. E talvez mais do que crença, é uma questão até de ver esse modelo de sociedade como o único possível. O Althusser parte dessa concepção tradicional, clássica de ideologia, que é o que? A ideologia, então, é um sistema de pensamento criado pela classe dominante para convencer a todas as pessoas, de que esse modelo de sociedade, então, baseado na exploração do trabalho do outro,
ele é o único possível, ele é natural, ele, inclusive, se possível, a ideologia procura muitas vezes tirar, anular, esconder do caráter histórico da sociedade na qual a gente vive, como se tivesse sido sempre assim. Quando a gente vê, por exemplo, graças a Deus eu não lembro quem que falou essa idiotice, mas a gente vê um maluco falando que. Maluco não, né? Que os malucos não tem nada a ver com isso. A gente vê um sujeito falando assim, que o antigo Egito, lá dos faraós, era uma sociedade capitalista. A desonestidade intelectual desse argumento é tão gritante que a gente fica até assim, cara, eu não sei nem o que dizer. Né, um anacronismo desse tamanho. O que é anacronismo? Né? Quando a gente está querendo explicar uma época com conceitos de outra. A sociedade capitalista é do século XVIII para cá. Bom, mas o que tem por trás desses discursos? Né? Que havia capitalismo na Idade da Pedra, esse tipo de coisa, que o ser humano tem um gene egoísta e assim por diante. É naturalizar esse modelo de sociedade para que a gente acredite profundamente que ele é inevitável, que ele é o único possível. Isso é ideologia. Isso é ideologia. A ideologia, então, é descrita muitas vezes como esse véu que mascara a realidade. Porque a sacada da ideologia, inclusive, é nos convencer de que ela não existe, inclusive. Ela precisa agir às ocultas, sem que a gente perceba que estamos sendo convencidos de alguma coisa. Vocês já conheceram alguém com essa habilidade tremenda? A pessoa pede para você fazer alguma coisa, mas ela te envolve de um jeito e você faz o que ela está querendo e você nem percebe que ela pediu. Né? Você se sente feliz de estar fazendo algo para a pessoa. Tem gente que tem essas habilidades aí. Ah, através dos aparelhos ideológicos, nós temos então a perpetuação dessa visão de mundo. O Althusser coloca a escola entre esses aparelhos ideológicos do Estado. Por que do Estado? Porque é o Estado capitalista que é o principal organizador desses aparelhos. Mesmo quando a gente está falando de ensino privado, é o Estado que pensa. O ensino privado tem relativa autonomia, ele não pode fugir muito do que o Estado determina. Né? E aí, então, dentro da escola é que se transmite os valores, a visão de mundo necessária, os valores necessários para que se perpetue a sociedade capitalista. Basicamente, está na ideia ali, então, de que a diferença entre as pessoas, que há pessoas que mandam e pessoas que obedecem, há pessoas com dinheiro e pessoas sem dinheiro, isso é natural, isso está dado. É assim mesmo que funciona e está tudo bem. Aparelhos ideológicos de Estado é um livro curtinho também, acha fácil em PDF e pelas internet da vida. Ele fala mais da escola, mas ele coloca outras instituições da sociedade também como reprodutoras da ideologia. A ideia é muito simples, né, gente? A gente passa nosso período crítico de formação, crítico agora no sentido de o período mais importante da nossa formação, em que somos um terreno fértil para as ideias, que é a infância e a adolescência. Tanto somos um terreno fértil para ideias, tanto por questões biológicas, inclusive neurológicas, quanto também pelo desenvolvimento das nossas funções psicológicas, não é? Está ali numa curva de desenvolvimento acentuadíssima. Então a criança
Ela é uma esponja de conhecimento, de dados, assim, de informações. A criança é curiosa, toda ativa, né? O adolescente entra também. Aquele adolescente tipicamente entediado é outra história, tá? São outras questões aí. Mas é um momento, então, muito importante para formar o que seremos. E tem coisa mais eficiente para formar as pessoas para determinado modelo de sociedade do que confiná-las horas todos os dias ou quase todos os dias ao longo de quase toda a infância e de toda a adolescência. Olha que ferramenta poderosa de formatação das mentes ou das subjetividades, se preferir. Entende? A função da escola, quando a gente fala que ela é transmitir conhecimentos, ela transmite conhecimentos, não está errado. Mas acreditar que a escola faz só isso é de uma tremenda ingenuidade. Tremenda ingenuidade. A escola nos molda para determinadas finalidades. Algumas vocês falaram, né? De sermos trabalhadores. Mas forma só trabalhadores fabris da fábrica? Não. Forma trabalhadores para toda a sociedade capitalista. Acontece que o modelo fabril ele é meio que o paradigma do trabalho no capitalismo, né? Mas eu trabalho em escritório, eu nunca pisei na fábrica na minha vida. Mas é o mesmo modelinho, você tem um cubículo ou baia, eu acho horrível esse nome, baia, né? O trabalhador tem uma baia ali, com seu biombinho, sua divisória, seu computadorzinho, a sua cadeirinha, né? Baia eu acho horrível, porque baia é coisa de cavalo. Mas a ideia nem é essa mesmo, né? Bota só para trabalhar. A gente é formatado disciplinado para viver conforme determinado modelo de trabalho. Então, assim, para manutenção, para manter em pé o sistema capitalista, cara, não é o conteúdo que interessa. Interessa algumas habilidades mínimas, saber ler, escrever, contar, tabuada, como a colega lembrou ali, mas interessa muito mais esse saber obedecer, sujeitar-se ao horário, sujeitar-se à disciplina, sujeitar-se a uma rotina mecânica, repetitiva, confinada, entende? É isso que interessa. Acordar cedo, a ficar dentro de um lugar fechado o dia inteiro, trabalhando. Mais do que transmitir conhecimento sobre o idioma, sobre a língua portuguesa, é um moldar comportamentos. É um nos habituar para uma forma de viver. É esse o propósito. Então, como eu disse, acreditar que é só construir ou transmitir conhecimentos é uma ingenuidade. E isso, gente, eu acho que é importante reiterar, não é jogar fora a escola também, porque daí também a gente corre o risco de jogar fora o bebê com a água do banho. Não façam isso, por favor. A escola, ela é um importantíssimo espaço de socialização, né? Então, de nos constituirmos como um ser social, não só o ser dos valores familiares, mas o ser dos valores da sociedade, certo? Ela é assim para a gente construir conhecimento, um conhecimento compartilhado, acumulado pela sociedade, pela espécie humana. Ela é sim importante. Quando a gente faz essas críticas, o que a gente não pode ter então é esse olhar ingênuo. É esse olhar ingênuo que é o problema. Teoria do Althusser é de uma crítica radical, né? Uma crítica radical. Ele, inclusive, entra na questão dos papéis dentro da escola, né? Ele fala muito en passant, agora eu gastei, né? De passagem, muito por cima, a respeito desses papéis na escola. Aí eu debato um pouquinho isso na minha tese de doutorado, porque ele vai colocar, então, assim, a maioria dos alunos
são aquela massa silenciosa, que está ali passivamente, aprende mal ou menos e vai, certo? Como a grande maioria de nós, trabalhadores silenciosos. Ai, a vida é assim mesmo, eu tenho que trabalhar, a gente tem que trabalhar, e é assim que funciona o trabalho mesmo, e já era, vamos. Esse conformismo, que às vezes pode chegar a um fatalismo mesmo, né? E fatalmente a vida é assim, e ponto final. E inclusive no senso comum, nas piadas, a gente vê uma coisa que naturaliza num ponto que se diz assim que a pessoa nasceu pobre, né? E aí aquelas piadas assim, como estar nessa condição econômica, estar nessa posição social fosse inevitável mesmo. Não tivesse conserto, não tivesse o que fazer. E que é assim mesmo e pronto, acabou. Eu estou lembrando aqui, deixei escapar lá da teoria tradicional ainda do início do século XX nos Estados Unidos, e teve muita importância mesmo nessa reforma educacional dos Estados Unidos no início do século XX, teve muita importância a eugenia. Que é a eugenia? Eugenia, para falar de maneira direta e reta, é um racismo que se pretendia científico. E aí os pensadores da eugenia eles tiveram um papel muito central nessa reforma educacional dos Estados Unidos. E aí a ideia do ensino massificado lá era também tentar acabar com as diferenças culturais dos imigrantes. Final do século XIX, começo do XX, os Estados Unidos recebe uma leva muito grande de imigrantes. E que a gente vê em filmes, seriado, né? Imigrante italiano, imigrante irlandês, né? E aí a ideia era massificar para todo mundo ser igual, para todo mundo ficar com a mesma cultura. E, mas a eugenia vai além disso também, né? Que era tentativa, aqui no Brasil foi a tentativa do branqueamento da população. Né? Expressão cruel, horrorosa, mas que foi usada oficialmente mesmo. A isso as teorias críticas vão se contrapor também. Lembrando que ainda nos anos 60, nos Estados Unidos, havia leis de segregação. Não faz muito tempo isso. Ah, quando a gente fala dessa segregação explícita como dos Estados Unidos, aí a coisa fica mais óbvia, né? Então vamos ter escola só para os negros, e aí essa escola obviamente não recebia investimento nenhum, né? Ela era paupérrima e era para dar a formação pior possível mesmo, né? Isso, uh, em muitos lugares dos Estados Unidos os negros não podiam fazer faculdade, né? Tipo, é para manter mesmo na exclusão. A eugenia se disseminou pra caramba, assim, né? Teve no Brasil. A psicologia tem seu débito enorme aí nisso também, com a história dos testes de inteligência. Mas outro dia eu conto a história dos testes de inteligência, não vou me desviar muito aqui. O Althusser vai dizer, então, você tem essa massa silenciosa de estudantes que estão ali, vai tocando a vida, vamos vivendo, empurrando com a barriga, esperando a morte chegar. E é isso aí. Com a boca escancarada, cheia de dentes, né, esperando a morte chegar. Você tem aqueles que. Ele não entra no mérito de que questões levam a criança a ser assim, mas você tem aqueles que são mais violentos, que são mais grosseiros na escola. E a escola permite que essas crianças sejam assim. A minha discussão a respeito da intimidação escolar com o Althusser entra por aí. É do interesse do sistema que exista o bullying. Por quê? Porque o chamado valentão, o assediador, aquele que intimida as outras crianças, os outros adolescentes, ele é como um capataz. Ele é como um capataz. Por quê? A vítima do bullying é quem se diferencia da massa. Então ele é alguém que lembra assim, viu? Nada de se diferenciar. Nada de se diferenciar, porque senão eu vou te zoar, vou te humilhar, vou te bater.
E o Althusser fala, então, esses mais brutos, eles vão assumir aí papéis repressivos, ou ele fala mesmo nessas palavras, o papel do capataz. Né? E aqueles que avançam na formação escolar, que não desistem no meio, e esse desistir ele está muito ligado a fatores sociais, a fatores econômicos, né? Simplesmente uma decisão individual. Então, aqueles que avançam, que vão para a formação secundária, atualmente a gente chama de ensino médio no Brasil, vão entrar ali num nível aí classe média, com algumas funções que exigem um preparo intelectual um pouquinho melhor. Hoje essa discussão se amplia, porque a gente aí 50, 60, isso, 50, 60 anos depois que o Althusser publicou esse livro, a gente tem uma realidade em que até mesmo a formação superior entra nessa classe média, que tem essa formação intelectual um pouquinho melhor, mas é apertador de botão do mesmo jeito. De certa forma, é apertador de botão do mesmo jeito, infelizmente. Mesmo no trabalho com maior exigência intelectual, acaba sendo esse trabalho só de reprodução, só de repetição. Essa é a crítica do Althusser. Então, ele não fala em momento nenhum de currículo, mas ali em 1970, se eu não me engano, que o Althusser publicou, e foi uma bomba, foi bombástica a publicação dessa obra dele. Você tem logo depois a publicação de um livro, logo depois, se eu não me engano, é coisa de no mesmo ano, no ano seguinte, 70 e 71 também, do livro do Pierre Bourdieu com o Passeron, e é um livro chamado A Reprodução, que aí também está falando como a escola ela é reprodutora da desigualdade da sociedade capitalista. O Bourdieu, essa dupla com o Passeron, o Bourdieu que é o mais conhecido. Ele escreveu muito sobre educação e aí ele acrescenta algumas coisas bem interessantes em relação ao que o Althusser fala, né? A escola reproduz o funcionamento capitalista tanto formando os assujeitados, os dominados, quanto formando os dominadores, quanto formando a classe dominante. Além da constatação mais óbvia de que a classe dominante vai ter acesso a uma educação com mais recursos, uma educação crítica, inclusive, esse discurso é bom para os outros. Uma formação tecnicista, formar direto no mercado de trabalho. Mas as elites estão lá, tendo sua filosofia, sua sociologia. Então, estão tendo sim. Bom, essa diferença o Bourdieu explora na sua obra. Ele tem um pulo do gato no trabalho dele que eu acho fascinante, que é o seguinte: a escola ela vem de uma proposta das classes dominantes, porque ela é pensada conforme ao que interessa o capitalismo, certo? Então, o seu jeito de funcionar, o seu cotidiano e o seu currículo, tá? Tô indo nesse monte de ligações que eu estou fazendo aqui, estou esquecendo que nossa questão é o currículo. Mas é que ao pensar currículo, a gente tem que pensar a escola, a gente tem que pensar o ensino e o que o ensino propõe para a sociedade e vice-versa, né? Bom, então, o jeito que a escola funciona, o jeito que ela é pensada e o seu currículo também é um jeito que é peculiar da classe dominante, que é específico da classe dominante, que vem de uma cultura da classe dominante. A criança de origem popular não tem origem na classe dominante, ou seja, 99% das crianças vão ver esse espaço, esse modo de funcionar com os seus códigos, com o seu linguajar, com os seus jargões, com as suas exigências, como algo muito estranho,
como algo que é muito diferente do meio familiar onde ela cresceu, que é algo muito diferente do bairro, da vila, da comunidade, do sítio onde ela cresceu. E esse estranhamento, segundo Bourdieu, ele é sistemático, porque é justamente para que essa criança vá aprendendo ali um mínimo para que ela trabalhe, e depois, num certo ponto, aquilo não entra mais. Aquilo não, ela não consegue absorver mais, e vai ficando pelo caminho mesmo a formação dela. É um pouquinho difícil, talvez, a gente enxergar isso pensando agora em 2024, porque aqui no Brasil a gente tem a obrigatoriedade do ciclo de ensino até o fim. Né? A criança não pode sair da escola, e mesmo assim tem evasão. Mesmo assim tem evasão. E eu fico doido quando tentam resolver problema de evasão mandando para o psicólogo. Problema de evasão não é problema de psicólogo, é um problema pedagógico, é um problema educacional, é um problema social, não é um problema emocional. Raramente é, raramente é. Eu vou mandar para o psicólogo porque tá evadiu da escola. Não, porque a escola não vai resolver o problema da escola. Não vamos patologizar problemas escolares. Não, por favor, né? É assim, né? Tá faltando a escola porque é TOD, TOD, transtorno opositor desafiador. Não, não vamos patologizar, não vamos tornar doença algo que é um problema eminentemente social, educativo, educacional, enfim. A criança estranha essa cultura da escola porque não é a sua cultura. O linguajar da escola, o jeito de se portar na escola é muito difícil para ela se adaptar. A grande maioria se adapta dessa forma que eu falei lá no Althusser ainda. Silenciosamente, passivamente, aceita. Tá bom, é assim, então vamos. Então, vamos fazendo, e é isso aí, vamos vivendo. Já para a classe dominante, isso já é natural. Ela está acostumada com esses códigos, ela está acostumada com esse linguajar, ela está acostumada com as boas maneiras que se espera na escola, porque já é o seu meio de origem, já é natural, entre aspas. Então ela se adapta muito mais fácil e vai ter êxito com mais facilidade. Ela já possui o que o Bourdieu chama de capital cultural. É muito interessante esse conceito dele. Nós não falamos apenas de capital econômico, que é grana, né, dinheiro e maquinário e terras e matéria-prima. Capital cultural, ele é esse montante de recursos culturais que a classe dominante valoriza, e, inclusive tem uma sacadíssima aí, né? Porque a ideologia dominante vai chamar de cultural só aquilo que é interessante para a classe dominante. O que não é da classe dominante não é cultura. E aí, então, esses elementos culturais que a classe dominante valoriza, eles constituem o capital cultural, consequentemente também capital simbólico, né? Porque daqueles o que eu carrego em mim, no meu linguajar, no meu jeito de me portar, no meu jeito de me vestir, no jeito como eu converso com as pessoas, no jeito como eu olho, no jeito como eu interajo, tudo isso é capital simbólico também, aquele jeito classe média alta, aquele jeito classe dominante. E muitas vezes, infelizmente, tá? Basta você estudar pra caramba, você. Por quê? Porque a sociedade capitalista impõe essas barreiras do capital cultural, do capital simbólico, tá? Então, assim, pode ser um gênio no estudo, mas para conseguir melhores colocações tem que falar com as pessoas certas. E essas pessoas certas, elas são acessíveis se você tem certa origem. Pelo que eu lembro aqui da semana passada, boa parte aqui é de capitais, né? Cidades, capitais de estado. E talvez aí para vocês seja estranho uma coisa muito comum no interior,
Eu que já mudei várias vezes de cidade, né? Passo sempre, passei muitas vezes pela coisa assim, de que família que você é, entende? Qual que é a tua origem? Quem que é o teu clã, sabe? Uma coisa meio assim, você tem berço, por acaso? O capitalismo diz que não, diz que basta se esforçar para conseguir as coisas, mas isso do berço existe sim, no sentido de que a, a pessoa da família abastada, da classe dominante, ela é criada desde que nasce em meio a certos códigos que são valorizados socialmente. Como eu disse, forma de se vestir, de se portar, o jeito de conversar, sabe? Vai fechar negócios, né? A pessoa vai fechar negócios, vai fechar uma venda. Como que ela faz isso? Ela tem que dominar esses códigos, tem que dominar essa forma de conversar, essa forma de dialogar, não é? Dominar essas artimanhas para se fazer interessante e para demonstrar interesse, né? Demonstrar interesse por quem realmente me interessa, vai me dar lucro em alguma coisa. Então, tudo isso constitui capital cultural e capital simbólico, né? É, tem, em algumas formas concretas, ele fala de capital cultural como aquele materializado na forma de obras de arte, acesso a teatro, acesso a museu, né? Mas o mais interessante, então, é quando ele fala desses elementos culturais que a gente aprende, que é da forma de se portar no dia a dia, de conversar com as pessoas, de se expressar, que constituem o que ele chama de hábitos. Falando assim, engana, tá? Porque não é hábitos, é hábitos, uma palavra grega mesmo. A forma como eu me porto no mundo, carregando determinados símbolos de distinção, formam o meu hábitos. E esses símbolos de distinção, eles estão tão enraizados na nossa mente, a gente os reconhece facilmente, ainda que a gente não consiga verbalizar isso, tá? Vamos fazer um exercício assim, né? Ninguém precisa falar, tá bom? É um exercício só para você entender do que eu estou falando. Eu vou pedir para você pensar numa coisa, numa figura, sem muito raciocínio. É assim, puf, a imagem que vem no automático na sua cabeça. Pensa num médico. Não se sinta envergonhado, envergonhado de admitir para si mesmo, nem todo mundo, óbvio, mas é comum. Se pense o quê? Numa pessoa, um homem branco, meia idade, talvez. Aquele branco escritório, sabe? Da pessoa que nunca deu a luz do sol, né? E que é, né? Que a gente consegue identificar facinho, num automático, assim, a que classe social a pessoa pertence. Professor, mas isso é preconceito. Mas isso funciona na base do preconceito mesmo. Distinção de classe é o preconceito mais que está o tempo todo no nosso cotidiano, está o tempo todo no nosso dia a dia. Preconceito de classe, ele não vive sem as outras formas de preconceito. Mas ele se alimenta e as alimenta. Ele se alimenta delas e alimenta elas também. Mas é justamente porque a gente, nesse sistema de classes, a gente precisa carregar essa distinção. A que classe eu pertenço? E se a gente não tem mais aquela distinção da monarquia, da época das linhagens monárquicas, né, do direito hereditário e tal, a gente carrega essa distinção ao possuir os elementos da cultura dominante. Então, eu ouço música clássica, por exemplo. Eu ouço música erudita. Eu Luiz Bosco, amo
mas isso me faz mais que alguém, entende? Mas aí você é visto, não, como algo que é superior. Ah, uma das coisas do capital simbólico, lembrei o diploma.